Olá, Orientando o Direito está no ar. E hoje nós temos o privilégio de conversar aqui nos estúdios do Canal 20 com o professor Daniel Durães Oliveira, que é advogado trabalhista, tem escritório na cidade especializado em causas trabalhistas e outras, em verdade, e, além disso, ele leciona Direito do Trabalho e Direito Tributário nas faculdades Santo Agostinho e é doutorando, está fazendo um doutorado em Direito na Universidade de Buenos Aires. Hoje nós vamos falar sobre relação de trabalho, processo de trabalho, e eu já começo perguntando ao professor Daniel a diferença básica, professor, entre salário e remuneração. Bom, doutor Valdir, a remuneração ela é hoje um complexo contraprestativo que engloba o salário mais um pagamento de terceiro. O salário enquanto pagamento que é realizado pelo próprio empregador, mais um pagamento de terceiro, que geralmente pode ser as gorjetas para alguns ramos de trabalhadores, a exemplo dos garçons, por exemplo, né? As gueltas também podem ser caracterizadas aí como espécie de pagamento em terceiro, também chamado pagamento indireto. Então, essa remuneração ela é um gênero do qual surgem como espécies tanto o salário enquanto pagamento direto, quanto a gorjeta ou as gueltas enquanto pagamento indireto. E essas gueltas, o que vem a ser? As gueltas, na verdade, elas são uma gratificação que é entregue ou que é paga por um terceiro ao trabalhador em decorrência da venda de produtos da sua marca. É muito comum de acontecer o pagamento de gueltas, por exemplo, nas farmácias, quando aquele farmacêutico vende mais produtos de um determinado laboratório e aí esse laboratório o presenteia, né, com determinados brindes ou até mesmo com verbas salariais, né, e ainda também nas categorias dos bancários, quando esses bancários vendem cartões de crédito de uma determinada bandeira, né? E essa bandeira acaba pagando uma porcentagem, uma gratificação para esse trabalhador, para ele se sentir efetivamente motivado. O interessante é dizer que nessa remuneração que detém aí parte de pagamento direto e parte de pagamento indireto, ou seja, o salário e as gorjetas ou as gueltas, às vezes acontece do empregador remunerar esse trabalhador só com o pagamento indireto realizado por terceiros, por exemplo, só com a gorjeta, no caso dos garçons, da classe dos garçons. Nessa situação, quem suporta o ônus da relação de trabalho é efetivamente o empregador e ele é quem deve contraprestacionar essa atividade. E se, por algum motivo, ele só realiza o pagamento da remuneração em gorjeta, que é um pagamento realizado por terceiro, esse trabalhador ele pode pleitear na justiça o seu pagamento direto, que seria, por exemplo, o salário contratual, que deveria ser pago diretamente pelo empregador. Interessante ainda dizer que quando a gente fala de remuneração desse pagamento direto e desse pagamento indireto, no que diz respeito ao direto, ele pode ser realizado em algo diferente do que o dinheiro. Se pode receber ao invés do numerário, ao invés do efetivo, né, do real, se pode receber em utilidades, que hoje a gente chama de salários-utilidade. Hoje, diante da CLT, da doutrina tributarista, da doutrina trabalhista, nós chamamos efetivamente de salário-utilidade, que terá natureza salarial se ele obedecer a alguns requisitos do salário-utilidade. São em número de 5 esses requisitos, né, que a gente pode fazer uma análise e encontrar esse salário-utilidade por exclusão. Então, por exemplo, se esse salário-utilidade ele for algo diferente de dinheiro, ou seja, uma utilidade, se ele for habitual, ou seja, um salário que se repita em um período constante, mais de 50% desse período, por exemplo, né? Se a gente quer que essa utilidade compõe a base de cálculo para o 13º. Se o 13º utiliza a média das remunerações, a média salarial do ano, dos 12 meses, se essa utilidade se repetir por 6 ou mais meses, ela entrará na base de cálculo desse trabalhador para fazer aí efeito no 13º. Então, nós dissemos a utilidade, a habitualidade, utilidade benéfica, ou seja, esse salário-utilidade não pode ser pago em bebidas alcoólicas ou drogas nocivas, né? Ainda que esse salário tenha
não tenha dispositivos em lei contrários a essa prestação, né? Por exemplo, nosso artigo 458, parágrafo 2º da CLT, traz lá algumas espécies salariais de salário e utilidade que não terão natureza salarial. Essas espécies não têm a natureza salarial justamente porque o legislador quis desonerar o fornecimento dessas utilidades. Aí ganha o trabalhador, porque deixa de gastar efetivamente com o dinheiro que ele teria que pagar uma utilidade dessas, por exemplo, a saúde, por exemplo, a educação, por exemplo, a alimentação, né? E ganha o empregador, porque quando retira-se a natureza salarial dessa verba, o empregador já não tem que somar o preço dessa utilidade no salário desse trabalhador, no salário mensal desse trabalhador. Então, nós falamos que para ser caracterizado salário e utilidade, a gente precisa que seja uma utilidade, que seja habitual, que não haja lei em contrário, né? Retirando a natureza salarial, que seja uma utilidade benéfica e, por último, que essa utilidade seja gratuita, ou seja, que ela não represente ônus para o trabalhador, ou seja, que esse trabalhador não tenha que pagar por ela, não tenha descontado no seu salário essa verba trabalhista, né? Então aí a gente formou o que vem a ser essa remuneração, que, mais uma vez, repito, é o complexo de pagamentos que esse trabalhador recebe, seja do empregador, seja de terceiro, e que juntos compõem efetivamente a remuneração. É o salário direto, o salário indireto. E dissemos também que esse salário direto pode ser pago em algo diferente de dinheiro, pode ser pago em utilidade. Professor Daniel, algumas espécies de complementos salariais, de salários, de utilidades que compõem o salário, seriam horas extras, adicionais, ajuda de custo. Eu gostaria que você falasse especificamente sobre algumas dessas para o nosso telespectador. Ajuda de custo, por exemplo, e diárias de viagens. Ok. Os complementos salariais, eles completam, como o próprio nome diz, o salário. Eles também são chamados de salário-condição. Por que salário-condição? Porque eles pressupõem efetivamente que o trabalhador ele realize uma condição para receber. Então, por exemplo, se você trabalha num ambiente noturno, você faz jus ao adicional noturno. É uma condição para receber esse adicional noturno, né? Que seria, por exemplo, o trabalho das 22 às 5 horas da manhã, trabalho para o trabalhador urbano, né? Se você, por exemplo, trabalha em um ambiente insalubre, em meio a agentes nocivos à saúde, você tem direito efetivamente ao recebimento do adicional de insalubridade. Se você trabalha em meio a explosivos, inflamáveis ou eletricidade, você tem direito efetivamente também ao pagamento do adicional de periculosidade. O adicional noturno que eu disse primeiro, ele tem um percentual de 20%. Né, sobre o salário do trabalhador. Se você trabalha num ambiente insalubre, que foi o segundo que eu disse, você tem, dependendo do grau de insalubridade, de 10%, 20% e 40%, um grau mínimo, médio e máximo, né, que você pode receber dependendo dessa insalubridade, do teor que essa insalubridade possa causar de malefícios a esse trabalhador. E a periculosidade, o percentual é de 30%, né, sobre o salário do trabalhador, 30%, porque essa periculosidade, o risco aí é de morte, efetivamente, para o trabalhador, né? Completando, então, o questionamento, a gente também visualiza as ajudas de custo e as diárias de viagem. As ajudas de custo, elas são pagas uma única vez quando esse trabalhador, por algum ato do empregador, é transferido de uma cidade para outra. E aí ele tem uma contraprestação ao custo que ele vai ter para se deslocar para outra cidade. No que diz respeito à primeira despesa com aluguel, ao transporte dos móveis, ao transporte inicial desse trabalhador nessa nova cidade, então seriam as ajudas de custo. Essas ajudas de custo nunca terão natureza salarial, porque elas são eminentemente indenizatórias, né? Só recompõem o que aquele trabalhador gastou. Fora as ajudas de custo, nós temos também as diárias de viagem. As diárias de viagem já representam efetivamente
uma forma de indenização pelo que esse trabalhador gastou trabalhando em uma cidade distinta para a qual ele foi contratado, né? Só que ele precisa efetivamente demonstrar o que foi o seu custo nessa cidade, o que ele gastou nessa cidade para receber as suas diárias de viagem, né? Só que essas diárias de viagem elas têm uma peculiaridade. Por quê? Porque alguns empregadores têm utilizado pagar o salário com a nomenclatura de diárias de viagem, né, justamente para fugir da sua natureza salarial e não tê-las integradas ao final do ano em outros direitos trabalhistas, por exemplo, 13º, as férias, ou mesmo o recolhimento do FGTS e o INSS. Então, ele tem utilizado o pagamento das diárias de viagem por essa característica de não ter natureza salarial, como forma de desvirtuar essa integração nos salários. No entanto, eu alerto o seguinte, que se essas diárias de viagem forem excedentes a 50% do salário do trabalhador, do seu salário contratual, né, toda essa diária, inclusive o valor dos 50%, estará então integrado na base de cálculo das verbas trabalhistas desse trabalhador e aumentarão essa base de cálculo para se encontrar o 13º, para se encontrar as férias, para se encontrar os 8% que o FGTS tira de base para recolhimento à Caixa Econômica, né? E o INSS também. Já que nós estamos falando sobre complementos salariais, quais os efeitos que esses complementos, essas variações salariais interferem na questão da remuneração do trabalhador? O que acontece, Dr. Valdir, é o seguinte, que a remuneração do trabalhador ela é a base de cálculo para vários dos seus direitos trabalhistas. Então, alguns complementos salariais eles fazem com que essa base de cálculo aumente ou diminua. Então, se o trabalhador, por exemplo, labora em hora noturna, que é essa hora que se labora das 22 às 5 horas da manhã, né? Ele ganha 20% a mais a cada hora, que é o adicional noturno, e esses 20% a mais se somam na remuneração e fazem com que essa remuneração tenha um efeito maior, um efeito expansivo. Primeiro, no que diz respeito ao 13º, às férias, no que diz respeito aí aos recolhimentos de fundo de garantia, 8% que se recolhe ao mês, aos recolhimentos do INSS também. Então, fazem efetivamente um efeito de agigantar esse salário, todos esses complementos salariais que vierem a incidir, de agigantar esse complexo remuneratório. Existem as gratificações de função, as gratificações de exercício de confiança, de cargo de confiança, as gratificações de tempo de serviço, todas elas são complementos e que aumentam efetivamente a base de cálculo do salário desse trabalhador. Professor Daniel, e quando a empresa, o empregador, não anota na carteira de trabalho do seu empregado essas variações, mas elas efetivamente acontecem. Muito comum em caso de comissão, a pessoa tem anotado um salário mínimo, mas na verdade recebe o salário mínimo mais uma comissão que ultrapassa. Essa pessoa tem ainda esses direitos a esses reflexos? Sim. O que acontece? É muito comum dos empregadores, para fugirem desses reflexos, criarem nomes diferentes do que a lei trata, para intitular essas verbas que são dadas como gratificação aos trabalhadores. Por exemplo, estabelecem metas de vendas de produtos dentro da empresa e que se esse trabalhador atingir essas metas, ele vai ter uma gratificação maior. Aí ele chama, por exemplo, essa gratificação de gratificação relâmpago. Essa gratificação relâmpago, teoricamente, não existe, né? E, por sinal, se fôssemos olhar esse nome específico, ela não estaria integrada na remuneração do trabalhador e não comporia a base de cálculo desse salário, né, desse trabalhador, dessa remuneração desse trabalhador. Assim, dessa forma, é preciso analisar efetivamente a essência do instituto jurídico. Os institutos jurídicos, a gente costuma dizer no direito que os institutos jurídicos são o que na verdade eles representam ser, o que na essência eles representam ser. Então, em que pese o nome não ser um nome jurídico, um nome iuris para uma determinada gratificação, o importante é saber se ela é oferecida pelo serviço prestado, se ela tem natureza salarial e, se tiver, com certeza ela se juntará ao salário, compondo a remuneração e fará a base de cálculo para vários direitos trabalhistas. Orientando o direito, teve o privilégio de conversar hoje com o professor Daniel Durães Oliveira, que falou sobre alguns direitos do trabalhador.
E pede a sua participação amanhã, telespectador, porque em Querendo Deus apresentaremos um outro programa.